Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e eu trago hoje uma palavra. Já tem algum tempo que não era possível de estar trazendo uma palavra, porque estava comprometida com muitas coisas, mas o Deus sabe o tempo certinho de voltar, né? Para falar do poder e da graça desse Deus que é misericordioso e santo nas nossas vidas. E eu trago hoje uma palavra para a nossa reflexão aqui em 2 Reis 4, onde fala Eliseu aumenta o azeite da viúva. E diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes o que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: Que hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. E então entra na tua casa, fecha a porta sobre si e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe-o à parte, e o que estiver cheio. Partiu, pois, ele dali, e ela fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E eis que sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze ainda mais um vaso. Porém, eles lhes disse: Não há mais vasos nenhum. E então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém, irmãos? Essa é uma palavra assim soberana, gloriosa em Cristo Jesus, né? Porque primeiro aquela mulher, ela se encontrava em difícil situação. Hoje muitas mulheres se encontram em difícil situação, não como a daquela mulher, né? Porque ela estava prestes a perder os seus filhos como escravo, porque o seu marido faleceu e deixou dívidas. E não deu tempo. Naquela época era muito complicado o homem colocar à parte a sua mulher daquilo que ele estava fazendo, né? Eles eram muito mais individualistas na realidade, né? E também hoje em dia, muitos casos aí da mesma situação, né? Porém, aquela mulher se via viúva e o credor já tinha batido a porta dela, ameaçando de levar os 2 filhos dela como escravos, servos. Então, eles iam trabalhar o resto de suas vidas para um dono de fazenda, dono de alguma coisa assim, que tinha muito mais posse do que eles. Ela, no momento, era viúva, não tinha nada em casa, porque ela relata que ela só tinha uma botija de azeite com um pouquinho só de azeite e só. E os filhos, e a dívida, né? Um monte de situação. Porém, o homem de Deus fala: o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Declara para mim o que você tem em casa. E aquela mulher, ela falou assim: olha, eu só tenho uma pequena botija de azeite, um pouco de azeite. Acredito que não era nem cheio, aquela botija de azeite era a única coisa que ela tinha. Ela não tinha mantimento, ela não tinha mais nada, né? E ele falou assim: boa coisa, você está me dizendo, você tem alguma coisa. Porque eu acredito que por mais que se passe necessidade ou se passe
algum tipo de aflição, sempre temos algo para apresentar a Deus diante do altar do Senhor. E aí ele falou assim, olha, faz isso, você vai aos teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas, não poucas. Então quer dizer, pede muitas vasilhas emprestadas, abre os olhos dela, pede muito. Vai em tudo que é lugar e pede vasilhas, que você não tem também. E nisso, no decorrer aqui do trecho, diz assim, que ela pede para que seus filhos corram à vizinhança e peguem vasilhas e traz. E essas vasilhas eles vão acumulando ali, vão indo atrás de mais. E ali tem já um dado número de vasilhas. E o homem de Deus fala para ela, fecha a tua porta com teus filhos e derrama do teu azeite sobre essas vasilhas. E quando elas estiverem cheias, tira ela à parte, né? E assim aquela mulher, ela foi temente a Deus, né? Porque quando, mediante a situação a qual ela estava passando de dificuldade, ela vai até um homem de Deus e ali ela clama e fala daquilo que ela está sendo tormentada, daquilo que ela está sendo perseguida, né? E ela busca do conhecimento desse homem de Deus, que ele representava o próprio Deus para a época, Eliseu, e ela fala com ele, assim, olha, eu não sei mais o que fazer, está nas mãos de Deus, só ele pode me ajudar. E o homem de Deus não se detém e fala que ela fizesse dessa maneira que ele estava ordenando. E ela foi tanto temente como obediente. Ela pede para os filhos correr, com certeza ela está em casa, orando, clamando ao Senhor, porque fala que é os filhos que vão, é os filhos que trazem. E eles também são vitimados de serem futuros escravos. E eles correm também à vizinhança e trazem as vasilhas. E deixa lá com a sua mãe. E ali, com certeza, ela está clamando, ela está pedindo, e eles mesmos também, por conta que é eles que seriam escravos, os futuros escravos. Então, ali eles também estão clamando, né? Porque eles veem a situação da sua mãe, né? E ali eles clamam também. E Deus atende aos seus clamores ali, porque não era só ela que estava clamando, eles também, né? E graças a Deus, aqueles meninos também são tementes e Deus honra quando ela derrama do azeite sobre cada vasilha, ela vê ali o agir, o mover de Deus, vendo que aquelas vasilhas, com cada pinguinho que ela vai colocando ali, aquelas vasilhas vão se enchendo. Então, irmãos, olha só, ela vê o poder e a glória de Deus, ela vê o manifestar de Deus e um milagre acontecendo. E nisso ela fica assim, aturdida, maravilhada, e ela fala, menino, traga mais uma vasilha aí. Quando ela fala isso, de tanto que ela já despejou e está vendo um azeite jorrando, um dos meninos fala, não há mais vasilhas. E aí, quando ele fala que não há mais vasilhas, se encerra o azeite, para de jorrar. Amém? Então, aquela mulher de Deus, ela deve ter ficado muito agradecida mediante aquele tanto de azeite que ele tinha ali dentro daquela sua sala, que com certeza foi na sala de estar dela. E ali ela glorifica o poder e a glória de Deus. Ela fala assim, meus filhos, vejam só o que aconteceu. Eu acredito que aquelas crianças, aqueles pré-adolescentes ali, estão maravilhados também de ver o poder e o agir de Deus diante
do que não se tinha, passou-se a ter muito. E aquela mulher, mais que depressa, com certeza deve ter chamado os filhos dela, fechado a porta e ter ido até o homem de Deus para falar daquilo que se havia sucedido ali. E aquela mulher relata para o homem de Deus o que aconteceu, que as vasilhas foram cheias, que ela foi ficando maravilhada, que ela foi ficando cheia do poder de Deus, da graça do Senhor. E o homem de Deus fala: vai, né, vende e vive do resto. E eu acredito que aquela mulher, como era serva do Senhor, daquilo que ela conseguiu vender, ela tirou o dízimo e a oferta da casa do Senhor, porque eram uns tempos difíceis e ela tinha, né, para dar, para, né, servir a casa do Senhor, né? Eu usava naquele tempo também o azeite para acender as lamparinas, né, da casa do Senhor. Então, aquela mulher, eu creio, aqui não relata que ela dizimou e ofertou na casa do Senhor, mas ela era crente em Deus. E o que o seu Deus tirou ela, né, do momento de vergonha, do lamaçal mesmo, de não se ter nada, dos próprios filhos serem escravos e tudo. E com certeza ela viu que mesmo tendo bastante, ela não poderia ter feito nada se os filhos dela fossem serem escravos. E ela tendo, ela não daria o dízimo e a oferta? Sim, ela tirou sim o dízimo e a oferta em agradecimento. Então, irmãos, que Deus quer falar hoje comigo, com você, que nós devemos ser, primeiro, tementes a Deus. Segundo, nós devemos ser obedientes, buscar, se temos algum tipo de problema, na casa do Senhor. Conversar com pessoas que verdadeiramente são servas de Deus, que pode te orientar, que pode te instruir, que pode te dar uma direção para que não venhas fazer coisas que não sejam corretas diante do Senhor. E quando receber a vitória, ser gratas ao Senhor para dizimar, ofertar na casa do Senhor, né? Que grandes coisas Deus ainda nos fará. Então é uma palavra assim de muitos créditos, uma palavra para começo de ano mesmo, para prosperidade, para, sabe, trazer riquezas, a paz, a alegria, o conforto, né? Porque quando se tem bastante, você pode abençoar outras pessoas, você pode honrar outras pessoas, você pode, né, favorecer outras pessoas, até mesmo dizimar, ofertar na casa do Senhor, para que mais e mais venha a abundância sobre as suas vidas, sobre a sua mão, né? Sobre tudo aquilo que você vier a fazer. Então, é uma palavra que nos orienta, uma palavra para o primeiro dia de ano, como está lá escrito em Êxodo 12:2, né? Que tudo que é bom é no primeiro dia do ano que você deve se apresentar ao Senhor, né? Colocar os seus projetos, os seus planos, as suas intenções, as suas vontades diante do Senhor, para que Ele possa verdadeiramente te honrar no decurso do ano, né? Então diz lá que o primeiro dia do mês é o que tem de melhor. É onde você deve fazer as suas orações, apresentar a tua vida, a tua saúde, sabe, os teus planos diante do altar do Senhor, e assim tudo se fará, né, irmãos? Então, busque esses momentos de intimidade com o Senhor, né? Busque estar na presença do Senhor desde o primeiro dia do ano até o final, e grandes coisas tu verás que Deus vai fazer em sua vida, né? Porque os projetos de Deus não são frustrados, os projetos de Deus são cada dia mais que passa, mais presentes, né? E Deus quer dar honra a quem tem honra, amém? Então, é assim que Deus manda terminar essa mensagem, e que todos possam receber da parte de Deus, né? Um ano cheio de alegria, de vitória, de conquista, né? De saúde, de paz, de alegria, amém? Essa é a palavra, que os irmãos possam compartilhar e dar um like e se inscrever no meu canal, amém?